Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões, e dessa vez a gente vai concentrar nossas reflexões na crença da reencarnação, que é uma crença não comprovada cientificamente, assim como a crença na ressurreição, no materialismo, certo? Então, eu só queria deixar claro que esse vídeo não é para comprovar para ninguém que a reencarnação existe. Esse é um vídeo feito sobretudo para quem já acredita na reencarnação, ou quem tem curiosidade sobre o assunto, porque a gente vai refletir sobre algumas coisas que raramente a gente ouve falar sobre a reencarnação, que eu queria trazer para vocês, tá? Então já volto. Bem, a primeira coisa a se levar em conta na nossa crença na reencarnação é que não faz muito sentido, tá? Sempre minha opinião pessoal aqui, tá? Mas não faz muito sentido a gente acreditar na reencarnação sem acreditar que a teoria da seleção natural e da evolução de Darwin, Wallace, existe, né? Ela não só é a base de toda a biologia, de muita coisa que se faz em universidades há mais de um século e meio, como ela complementa perfeitamente a reencarnação. Enquanto a seleção natural, que não é exatamente uma evolução, certo? Então, por exemplo, um golfinho é um mamífero que voltou para o fundo do mar, como a gente sabe que os mamíferos são uma parte terrestre. Então, a gente vai dizer que isso é uma evolução? O pinguim, por exemplo, que não voa mais, mas ele nada muito bem debaixo d'água, ele deixou de voar, será que isso é uma evolução da espécie? Ou é uma adaptação a um cenário natural que ela precisava sobreviver, né? Então a palavra evolução às vezes não funciona muito bem, mas é uma questão de adaptação, adaptabilidade. Quem se adapta melhor sobrevive, e isso que ao longo de milhões, centenas de milhões de anos, até bilhões de anos, faz com que a gente tenha essa miríade de espécies aqui no planeta Terra, que é o único planeta que a gente conhece vida comprovadamente até agora. Então, não é exatamente evolução, mas existe uma questão lógica, que é assim, a árvore não pode vir antes da semente. É uma questão lógica e temporal, que as coisas vão se construindo passo a passo. O próprio espaço-tempo, né, surgiu de um ponto menor do que uma agulha, uma ponta de uma agulha. Uma coisa infinitesimal, e até hoje a gente está dentro dele e ele está se expandindo. Então, você pensar de uma forma temporal, você não pode ter o espaço-tempo com planetas, estrelas e galáxias antes desse início, dessa inflação cósmica inicial. Não faria muito sentido uma coisa surgir do nada, né? Porque nada pode surgir do nada. Ex nihilo nihil fit. Né? Nada pode surgir do nada. Então é uma questão puramente lógica, né? Que complementa já aí. Né? E tem uma outra questão também, que é enquanto a seleção natural, né? a teoria de Darwin-Wallace explica como a gente vai se desenvolvendo fisicamente, né? Eu tento evitar de usar a palavra evolução, mas é complicado, então eu vou continuar usando, mas só com essa ressalva de que não é exatamente evolução como a gente entende evolução, é uma questão de se adaptar a cenários naturais onde a gente está habitando e sobrevivendo. Mas então, com a evolução física, a gente consegue explicar como é que o olho humano se desenvolveu através de várias espécies, várias outras coisas que, fisicamente falando, a gente pode explicar. A gente pode explicar até como surgiu a pele branca, né, que não tem muito tempo assim na humanidade. Então, na verdade, não existe, como tem outro vídeo meu que fala que não existe uma raça preta, né, nem uma raça amarela, nem uma raça vermelha. É tudo Homo sapiens. Então a gente só tem uma diferença de tonalidade de peles, que é um exemplo que surgiu há pouco tempo também, porque a maior parte da humanidade, do tempo do Homo sapiens, a gente foi com a pele preta, né? É mais só um exemplo. Então isso é uma questão física. Agora, você já parou para pensar por que certas crianças, principalmente, que fica mais fácil de identificar, elas nascem com dons para arte, para questões mais do intelecto, da mentalidade humana, que não são exatamente físicas, mas que ela já nasce com aquilo muito desenvolvido? Por exemplo, Mozart. Mozart foi um prodígio desde criança. Dizem que a irmã dele era melhor do que ele. Ela só não ficou famosa porque ela teve que casar. Mas é só um exemplo. Então, você pode pegar qualquer criança que tem um grande talento para música, para arte, para pintura, coisa assim, e você não consegue identificar como é que essa árvore surgiu antes da semente, né? Como é que em tão pouco tempo uma criança tem tanta habilidade para aquilo. E aí, lógico que isso aí é muito bem complementado pela reencarnação, né? pela crença ou teoria da reencarnação. Inclusive, tem um cientista mesmo, né? o Ian Stevenson,
que ele ficou famoso por estudar casos de crianças que lembram vidas passadas e trazem relatos. A maioria são crianças, às vezes são adolescentes também. Esse livro aqui é o que eu indico, está meio fora de estoque, mas vocês devem achar em sebos e na estante virtual, que é 20 Casos de Reencarnação. É o livro mais famoso dele, mas tem um outro chamado Xenoglossia, se não me engano, que tenta explicar como é que certas crianças já aprendem, já nascem praticamente falando uma língua que não é do lugar onde elas nasceram. E é um estudo puramente científico. Até o Carl Sagan, no Mundo Assombrado pelos Demônios, recomendou isso aqui como um estudo genuinamente científico sobre essa questão sobrenatural, né, segundo Sagan. Não quer dizer que Sagan acreditava em encarnação, tá? Mas é porque ele via nesse estudo uma questão realmente científica. E o Ian Stevenson também teve essa oportunidade porque o dono da Xerox deu um patrocínio vitalício para a pesquisa dele. Então, mesmo depois da morte do dono da Xerox, a Xerox é uma empresa grande, né? O Ian Stevenson já morreu, mas nos anos 80, 90% a Xerox era imensa, hoje não é tão grande, mas era imensa, e conseguiu patrocinar toda a vida dele com esse estudo sobre crianças que lembram vidas passadas. Isso hoje tem desdobramentos, recentemente teve uma série na Netflix que ficou relativamente conhecida, que também fala sobre isso, experiências de quase morte e crianças que lembram vidas passadas. Vou deixar o link aqui embaixo, talvez aqui no vídeo a imagem, tá? Da série na Netflix. Mas só para dizer que não faz muito sentido, ou quase nenhum sentido, você acreditar em reencarnação e não acreditar que a gente foi desenvolvendo ao longo de milhões e milhões de anos a parte física, e depois, quando surge o Homo sapiens e tem essa explosão da consciência humana, também a parte mental, certo? Então já volto aí com mais uma reflexão sobre a reencarnação. Bem, a segunda reflexão que eu quero trazer, que também é de certa forma uma resposta a quem pode criticar, falando que a reencarnação é uma crença só para você ficar feliz porque as pessoas não foram embora quando elas morrem, então elas continuam existindo. Então, vamos refletir sobre isso. Será que ela é realmente um reconforto sobre isso? Porque na ressurreição, teoricamente a pessoa fica lá dormindo ou hibernando, sei lá, e um dia ela vai ressurgir em forma física, exatamente como como uma pessoa era, né, quando morreu. Então ela vai reter aquelas memórias dos familiares e tal. Então todo mundo vai na ressurreição, pelo menos, todo mundo teoricamente voltaria e se reconheceria imediatamente, porque para essas pessoas não teria passado tempo algum. Na reencarnação é muito diferente disso, porque pensa bem, quando você fica 15 anos sem ver um amigo seu que viajou, sei lá, para a Alemanha e ficou um tempão fora, ou até agora nessa pandemia, questão de 1 ano e meio, 2 anos, todos os amigos que você não viu, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de reencontrar com eles. Será que eles serão as mesmas pessoas do início da pandemia? Tudo bem, você pode até reconhecer alguma coisa, mas imagina uma pessoa, sei lá, da época do seu colégio, se você tem hoje perto de 40 anos, por exemplo, já passou mais de 20 anos da época do colégio, ou um amigo de infância que você reencontra. Essas pessoas não são mais as mesmas pessoas, certo? As pessoas vão mudando com o tempo. E mesmo uma pessoa muito próxima a você, da sua família, uma mãe, um pai, uma avó, um avô, um filho, que seja, depois que ele vai para o lado de lá, digamos assim, ele vai continuar com a vida dele, certo? E você não sabe o que está acontecendo com a vida dele. É como se fosse um filho que viajou para um país distante, numa época que não tinha internet, não tinha nem como ele enviar carta. Se ele voltar daqui a 10 anos, você talvez nem reconheça ele direito. Imagina em vidas e vidas, né? Então esse reconforto, ele existe no sentido de que você acredita que a vida continua, beleza. Mas essa questão de você se sentir reconfortado com parentes que você vai reencontrar, grandes amigos que você vai reencontrar, é uma coisa um pouco complicada, porque na verdade você tem que se desapegar disso, né? Na verdade, a gente vive aqui uma vida que é montada pelo nosso ego, como a gente tem nossas relações sociais aqui, a gente monta a nossa personalidade nessa vida. Mas essa personalidade ela não sobrevive. Sobrevive nossas potencialidades, nossa capacidade de amar, nossa capacidade para arte, para sei lá, se deslumbrar perante o cosmos. Isso talvez seja o que passa, né? O amor, capacidade de amar, essas grandes coisas. Mas a nossa personalidade, quer dizer, a sua capacidade de trabalhar num certo programa de computador, ou a sua capacidade de reconhecer a capital de tal país, ou como você se relaciona com a sua família e tudo mais, especificamente para quem você é hoje,
isso dificilmente vai sobreviver, né? Porque isso é uma coisa secundária, é uma coisa passageira, né? Isso não é a sua essência. A sua essência é como você se relaciona com as coisas que estão aí, com o mundo, né? com o cosmos, e como você consegue fazer esse cosmos também penetrar em você e você se deslumbrar com ele, você ter essa capacidade de amar mesmo, né? Que é uma coisa muito difícil, que a gente está ali há muitas vidas tentando melhorar nisso daí. Então essa é outra reflexão, quer dizer, não é exatamente o reconforto, o único reconforto que existe é que a vida não acaba, ela continua, mas em que condições que ela vai continuar, né? E sabe lá o que essas pessoas que você amava estão passando do outro lado e você aqui, então a complexidade toda continua, né? E também o contato, né, entre almas encarnadas e desencarnadas não é uma coisa tão simples, e quando acontece, nem sempre é uma coisa que você pode cravar que realmente aconteceu, porque tem uma série de variáveis, né? Então eu estou falando aqui de um ponto de vista cético também, não quer dizer que eu acredite em reencarnação, que eu vou acreditar em tudo que fala sobre a reencarnação. Mesmo aqui no livro do Ian Stevenson, não existe um relato de criança que lembra de vida passada, nenhum relato, né, de todos os casos, que são milhares de casos que ele estudou na vida, inclusive outros pesquisadores também, não há um sequer relato de como é a vida no chamado plano espiritual, que é uma coisa que é bem descrita nos livros do Espiritismo, nos livros do Chico Xavier, por exemplo, o nosso lar, aquela coisa, mas isso não está relatado aqui. Então você também, mesmo acreditando na reencarnação, não significa que você vai acreditar que existe o nosso lar, por exemplo, exatamente como está descrito ali, né? A gente pode acreditar porque existem pesquisas, existem crianças que já nasce com algumas capacidades, que é uma coisa realmente difícil de explicar de outra forma, mas não quer dizer que você vai saber como é que é o plano espiritual. Será que lá tem moeda, tem dinheiro, tem economia, tem questão política, tem eleições, do governador do nosso lar, né? Tudo bem, isso está explicado, mas não está explicado minuciosamente em detalhes ao ponto de você resolver todas essas questões, né? Então é uma questão que passa muito mais pela crença nesse sentido. Agora, o conforto mesmo que a gente tem, o único que a gente tem é que a vida continua, né? Se é que isso é um conforto, para muita gente pode até não ser, depende da condição da vida dela. Mas para mim, por exemplo, e eu acho que isso é um conforto suficiente, tudo bem, mas não quer dizer que a minha amiga, por exemplo, que morreu em 2006, já tem mais de 15 anos, eu criei o blog Texto para Reflexão em homenagem a ela, Flavinha, né, que era uma poetisa. Se eu encontrar com ela hoje, se eu morrer hoje e encontrar com ela do lado de lá, eu não sei exatamente se a gente vai ter a mesma relação de antes, sabe? Porque passou já 15 anos, imagina, e não é 15 anos assim que a pessoa viajou para a Alemanha, é 15 anos que a pessoa foi para um outro plano de existência, sabe lá o que aconteceu nesses 15 anos? Será que ela já reencarnou? Será que ela está lá ainda? Quer dizer, se eu morrer, será que eu vou encontrar com ela lá ou será que ela já reencarnou aqui e eu não vou nem encontrar com ela? Sabe lá quando que eu vou encontrar com ela de novo? Então essas questões de você se apegar em personalidades que já se foram e na sua própria personalidade, isso aí a reencarnação também diz que não dá para se apegar tanto, porque na verdade as coisas são realmente passageiras. O que fica são alguma questão da sua essência, alguma questão misteriosa da sua alma, do seu espírito, da sua essência, que tem a ver, ao meu ver, com a capacidade de amar, certo? Então já volto com mais a última reflexão. Bem, a última reflexão só para encerrar aqui o vídeo, também não é lá é muito um reconforto, que é o seguinte: se você pensar que a gente vai reencarnar provavelmente nesse planeta ainda muitas vidas, essa questão de você combater as mudanças climáticas, de você tentar fazer desse mundo um lugar melhor, ela se torna muito mais importante, porque não são nem os seus filhos e os seus netos só que vão estar aqui, você vai estar aqui de novo. Né? Então, essa questão de melhorar a vizinhança, um passo de cada vez, né? Talvez não tentar mudar o mundo de uma vez só, mas melhorar a vizinhança, que as pessoas que estão à sua volta, você nasceu aqui para isso, para ter essas relações. A gente tem que melhorar essa vizinhança para quando a gente voltar para cá, a vizinhança está um pouco melhor, não ser uma coisa tão cruel, tão bárbara que a gente vê por aí. Né? A maior parte dos seres humanos do planeta nesse momento está vivendo de condições precárias, lógico, está muito melhor do que já foi, com certeza. Hoje a gente tem medicina, a gente não tem tanta mortalidade infantil, a gente não tem tantas guerras, né? Por incrível que pareça, não tem mesmo. Muita gente hoje consegue comer, beber, ter roupa para vestir e uma moradia digna, né? Mas convenhamos que ainda poderia ser muito, muito melhor. E cabe a nós, aqui encarnados, fazer disso melhor, porque se o céu não for erguido aqui na Terra, onde é que ele vai ser erguido? Se é aqui que a gente convive, que a gente tem essa experiência. A gente não tem certeza do que acontece do lado de lá, né? E seja lá o que for erguido do lado de lá, não foi de repente a gente que ergueu. Foi alguma outra potência, alguma outro divindade, algum outro mistério aí
que construiu as coisas do lado de lá. Aqui cabe a nós construir, porque se a gente vai voltar para cá, aqui tem que estar um pouco melhor do que quando a gente chegou, né? Então a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é tentar deixar o mundo um pouco melhor do que quando a gente chegou. É complicado, é difícil, isso aí. Agora a gente está num momento muito pessimista, né, com relação às mudanças climáticas, né? Mas a gente não pode desistir. E não é, como eu falei, não é só pelo seu filho, não é só pelo seu neto, quem quer que venha depois de você. É por você também, você vai voltar para cá, né? Então essa questão ecológica e tal toma uma dimensão até maior nesse sentido, né? De uma responsabilidade com a gente mesmo, porque imagina, a gente está lá depois 2150, 2300, se o planeta aqui tiver uma porcaria, uma devastação climática, imagina você pensando, puxa, eu podia ter ajudado com isso naquela época, eu fui uma das pessoas que contribuiu para o planeta ficar pior do que ele estava, não melhor. E aí você vai ter que voltar para cá. E de repente o céu talvez não seja mais aqui, tá? Aí pode ser, tem as teorias de que a gente faz uma migração planetária e algumas pessoas têm esse direito e tal, porque não estão mais na vibração do planeta, que o planeta ficou uma porcaria pior do que está hoje. Mas eu quero crer que a gente vai conseguir fazer esse planeta ficar melhor, que a gente vai conseguir erguer aqui o céu na Terra, né, para a gente poder voltar para cá e ter uma vibração melhor para todo mundo. Por isso que eu sempre falo aqui que a luz foi criada para ser refletida, que a gente tem que melhorar a vizinhança, é o que eu tento fazer também com esse vídeo. Espero que essas reflexões tenham ajudado você a viver a sua crença da reencarnação de uma forma mais profunda e mais amorosa mesmo, porque você amar o planeta também é uma forma de desenvolver o seu próprio amor, tá? Um beijo e até a próxima.